Nós vamos ouvir agora o Carlos Vinícius Reis, presidente da Associação Nacional de Educação Domiciliar. E está todo mundo aqui perguntando, Carlos Vinícius Reis, nós estamos falando de família na escola. Vocês são da educação domiciliar. Como é que se dá essa relação do homeschooling com a família na escola? Os adeptos do homeschooling também querem participar da vida escolar? Eu acho que essa é a grande pergunta que está todo mundo querendo a resposta. Seja muito bem-vindo. Obrigado por ter aceitado o convite para estar com a gente. Bom dia, boa tarde a todos, já, na verdade. Muito obrigado, senadora Damares, pelo convite. Muito honroso para a Associação Nacional de Educação Domiciliar. E aqui represento todas as 75 mil famílias educadoras hoje no Brasil, mais de 150 mil estudantes que já optam por essa modalidade. E queria agradecer, especialmente na pessoa da senadora Damares, a tua luta histórica em defesa dessa liberdade das famílias. Não apenas na condição atual de senadora, depois, antes disso, como ministra, mas nos bastidores aqui desse Congresso Nacional, onde a senhora sempre lutou em defesa dessa liberdade e proteção, de fato, dos nossos filhos, né? E por que a ANED, então, está fazendo parte aqui? Por que estamos discutindo a participação da família na escola? Na verdade, a gente tem que pensar, primeiramente, na responsabilidade e dever que os pais têm, histórico, na educação dos seus filhos, e o princípio que nos move é o da liberdade educacional. Precisamos, portanto, trazer em mente a missão que nós, pais, temos, dever histórico e natural de educar os nossos filhos. Já foi muito bem posicionado aqui quando o Augusto Cury mencionou também sobre a busca das famílias a esse respeito, quando a doutora Adriana Marra, quando a doutora Inês Borges também mencionou aqui sobre a importância e condução da família nesse sentido. Eu tenho uma rápida apresentação, espero não esgotar o tempo e pedir o compartilhamento dela. Fala exatamente sobre a liberdade educacional das famílias como um direito fundamental. E eu gostei muito da fala aqui do padre Paulo, porque ele mencionou que antes mesmo de escola existir, antes mesmo de Estado existir, as famílias sempre existiram. E a educação dos filhos em família, ela sempre existiu. Então, estamos falando de algo... Pode passar, por favor? Estamos falando de um dever histórico, de um dever fundamental, senadora Damares, onde em Deuteronômio 6, escrito na Bíblia, sim, mas como, além de um documento bíblico, um documento histórico que marca o registro da civilização, da missão e dever dos pais de educarem seus filhos, de ensinarem os seus filhos de acordo com essa missão, portanto, recebida diante de Deus. Então, a educação, enquanto formação dos indivíduos, dos filhos, ele passa por esse dever histórico e fundamental. Pode passar, por favor? A educação domiciliar, portanto, ela é um dever e direito natural, é uma obrigação gravíssima, portanto, aos pais. E, enquanto mandato determinado por Deus para as famílias, negar esse direito é um atentado histórico. E nós já vimos isso acontecer na história da humanidade e não gostaríamos de ver isso se repetir, muito menos acontecer assim no Brasil. Pode passar, por favor? Em 1938, o então Hitler, como editou um decreto no Reich da Alemanha, antes mesmo de iniciar ali a Segunda Guerra Mundial, já instituindo, portanto, o regime nazista, e naquele momento havia um decreto que falava da centralização da educação pelo Estado. Inclusive a educação escolar compulsória ditada única e exclusivamente pelo Estado, e ali se vedava até mesmo a participação da família, não apenas nas escolas, mas das famílias assumirem essa missão dada por Deus. Diante disso, o que aconteceu com aquela vedação,
da educação, portanto, da atuação da família na educação, foi se instituído e promovido ainda mais um ambiente nazista que nós tivemos ali. Fruto, portanto, infelizmente, desse marco, desse acontecimento histórico nefasto na história da humanidade, mas as nações se uniram em 1948, pode passar, por favor? Em 1948 foi emitida, portanto, a Declaração Universal de Direitos Humanos, exatamente para fazer frente a esse tipo de controle estatal e unitário da educação. E foi inscrito, portanto, no artigo 26, inciso 3 da Declaração Universal de Direitos Humanos, que os pais têm a prioridade de direito na escolha e gênero de instrução que deverá ser ministrada aos seus filhos. Foi cravado ali aquilo que já era missão natural para os pais enquanto liberdade educacional. Pode passar, por favor. Já foi mencionado, a própria senadora mencionou hoje aqui, só para trazer que não se trata de apenas um instrumento prescrito na Declaração Universal de Direitos Humanos, mas também nos tratados internacionais como todos, ratificados pelo Brasil, todos eles ratificados pelo Brasil na década de 90, senadora, e que obtém, inclusive, por determinação do Supremo Tribunal Federal, o status de supralegal. Mas, infelizmente, muitas vezes têm sido desrespeitados no nosso país, onde se diz na Convenção sobre o Direito das Crianças que caberá aos pais a responsabilidade primordial pela educação e pelo desenvolvimento da criança. Também no Pacto de São José da Costa Rica, que os pais têm o direito de que seus filhos, pupilos, recebam educação religiosa e moral em que esteja de acordo com o entendimento e a fé dos pais. E também o Pacto dos Direitos Civis e Políticos compromete-se a respeitar a liberdade dos pais, quando for o caso, dos tutores legais, e assegurar a educação religiosa, moral dos filhos que esteja de acordo com as suas próprias convicções. Eu sei que já foi dito, mas não é demais reafirmar, porque isso precisa ser lembrado e respeitado, portanto, no nosso país. Pode passar, por favor? Há um consenso internacional, e aqui eu estou me antecipando para um novo relatório, senadora Damares, que a gente quer ter a oportunidade de entregar à senhora como presidente da Comissão de Direitos em Mãos. Em breve, a gente vai ter a publicação aqui de um relatório da Unesco, onde já está se reconhecendo, mais uma vez, que a educação domiciliar pode, portanto, ser considerada parte da liberdade educacional, com as famílias mantendo a liberdade de garantir a educação de seus filhos em casa. Trata-se de uma modalidade legítima, de acordo com todo o cenário que nós temos internacionalmente. As pesquisas acadêmicas confirmam este fenômeno social, e a regulamentação ela é importante para que se respeite esse direito e os direitos das crianças também, e que criminalizar ou proibir o homeschooling constitui a violação ao direito e à liberdade garantida também. Pode passar, por favor. Pode passar? Aqui são dados, eu vou comentando aqui, quem tiver com controle por conta do tempo, se puder já ir adiantando os slides, eu agradeço. A evolução da educação domiciliar no mundo, né, ela já é praticada por mais de 10 milhões de estudantes, já é regulamentada em mais de 85% dos países que compõem a OCDE, mais de 65 países já regulamentaram, ela é praticada em todo o mundo, é um movimento imparável, regulamentado não apenas em países desenvolvidos, mas também em países em desenvolvimento, países da América do Sul, como Chile, como Paraguai, Colômbia, Equador, mas também África do Sul, como Portugal, Rússia, e o Brasil ainda está nessa jornada por reconhecer esse direito de maneira expressa. Pode passar, por favor? Pode passar também? Infelizmente, o Brasil hoje, ele ocupa apenas a 58ª posição no ranking de liberdade educacional. E aqui entra também o contexto das próprias escolas, porque, na verdade, o ranking de liberdade educacional, ele mede o quanto que o Estado confia nos seus próprios cidadãos, escolas e famílias para dirigirem a própria educação. Quando nós temos uma centralização, um controle muito rígido sobre a educação e assim, não se permitindo uma participação devida, você tem uma restrição dessa liberdade. E é isso que os tratados internacionais tentam e reafirmam, e por isso o homeschooling ele é um ingrediente essencial que expressa exatamente essa liberdade dos pais poderem colocar os filhos na escola ou os pais mesmo educarem os seus próprios filhos. Pode passar, por favor. As pesquisas científicas atestam, né, tanto do ponto de vista da formação, da socialização e da proteção. As famílias educadoras, elas são protetivas. Pode passar esse próximo slide, por gentileza?
Portanto, hoje, a educação domiciliar ela é um fato social, histórico e consolidado, crescente e imparável no Brasil. Ela não é uma realidade elitista. 40% praticamente das famílias que praticam a educação domiciliar no Brasil recebem renda familiar de até 4 salários mínimos, apenas 6% têm renda familiar acima de 20 salários mínimos. As famílias, na sua maioria, muitas vezes são perseguidas, são discriminadas, privadas nos seus direitos, mas são famílias constatadamente protetivas e é um movimento suprapartidário, não pertence a uma legenda específica, pelo contrário, são de famílias e de políticos que atuam nos seus diferentes segmentos. Pode adiantar, por favor. A evolução também da quantidade de famílias que hoje já praticam homeschooling, pode passar, próximo slide. Nós temos uma pesquisa feita pelo Data Senado, senadora, entre os anos de 2019 e 2020, que mostra aí por que muitas famílias optam pelo homeschooling hoje no Brasil. E aí a gente vê aqui uma realidade, infelizmente, nas próprias escolas. Bullying, violência, doutrinação ideológica, e não é nada disso que nós queremos. O homeschooling ele não é contra as escolas. O homeschooling, ele inclusive tem apoio de muitas instituições de ensino, de muitos acadêmicos. Andamos de mão dadas no sentido da defesa da liberdade educacional e da primazia dos pais de escolherem, portanto. E se alguma família percebe que o seu direito de educar os seus filhos, ou que os seus filhos recebam educação de acordo com a sua convicção, se tivesse desrespeitado, essas famílias optam exatamente pelo homeschooling, é uma dessas razões. Mas pode adiantar, por favor? Por conta do tempo, falei aqui do apoio, pode adiantar também, que o homeschooling recebe através de diferentes instituições, pode adiantar, a Constituição também já nos garante esse direito. Em 2018, o Supremo Tribunal Federal declarou que não é inconstitucional, mas necessita de regulamentação. Para finalizar, pode passar, por favor. E aqui nós temos uma jornada de mais de 30 anos, onde projetos de lei tramitam aqui no Congresso Nacional, já foi aprovado em 2022 na Câmara e atualmente está no Senado Federal, aguardando deliberação, portanto, para resguardar ainda mais o direito e liberdade das famílias. Por favor, próximo. Eu só queria finalizar aqui os slides trazendo para dizer que a educação domiciliar não é um fenômeno moderno, atual, não é um fenômeno recente, é histórico. E essa luta é histórica. Aqui temos fotos de famílias no ano de 1998, junto ao então ministro Pelé, buscando a regulamentação da educação domiciliar. Na foto aqui nós temos a pequena Juliana no canto esquerdo ali, e anos depois, aguardando, ainda dentro dessa jornada, pode passar o slide, a Juliana e tantos outros estudantes já cresceram, já se formaram, já têm protagonizado o mercado de trabalho, o mercado acadêmico. E o que dizer para essas famílias? Pode passar, por favor? O que dizer para aquelas crianças que acreditam exatamente nas suas instituições, pedindo o respeito e a garantia do seu direito? Pode passar, por favor? E ano após ano estão batendo a porta para dizer, respeitem as famílias, respeitem a liberdade educacional dessas famílias. Isso tem acontecido, é um movimento crescente, imparável. E o que é que nós vamos dizer para essas famílias? Que a liberdade educacional no nosso país ela não vai ser garantida? Não, ela vai. Ela vai porque nós temos parlamentares, temos lideranças como a senadora Damares, e por isso nós agradecemos aqui a participação nessa audiência, e para dizer que, pode passar o último slide, que por que nós não paramos? Porque o homem justo é aquele que vive para a próxima geração. Dietrich Bonhoeffer, que lutou na Alemanha nazista, trouxe essa declaração, e isso que motiva os pais, porque nós não vamos desistir dos nossos filhos. Por que os pais lutam pela boa educação, a educação de acordo com as suas convicções? Porque nós precisamos que isso seja respeitado em nosso país. Então, aqueles que não conhecem a NED, convido, portanto, a acessarem a NED.digital e saberem mais a respeito dessa luta pela liberdade educacional. E vou fazer questão de entregar em mãos aqui à senadora Damares o posicionamento da NED e do Global Home Education Exchange em favor da liberdade. Obrigado, senadora. Obrigada, Maurício, muito obrigada. Vinícius, muito obrigada. Eu sou entusiasta do homeschooling, todos sabem a minha posição. E a gente tem uma proposta
que está no Senado, passou na Câmara, anos de luta, está aqui, e que prevê, inclusive, que a família homeschooling possa ter uma escola de referência, em que ensina-se o filho em casa, mas tem ali uma escola em que o filho possa fazer educação física, que a família possa participar das festas na escola, seja aquela escola onde a criança vai fazer a prova. Então, homeschooling, família homeschooling, escola, o diálogo é perfeito. Parabéns pela explanação e que tenha-se sucesso logo na aprovação. É direito da família escolher a modalidade de ensino para os seus filhos.